A finalização de um trabalho em um evento pode acontecer em dois momentos. Um, na entrega dos arquivos, onde o cliente contratou o fotógrafo somente para entregar os arquivos do evento. E o segundo momento é na entrega do álbum. E é justamente nesse segundo momento onde muitos fotógrafos, por não saber como fabricar, como fazer o design, ou até mesmo como vender esses álbuns, deixa grande parte do faturamento ir embora e uma grande oportunidade de gravar o seu nome para sempre com aqueles clientes. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever nesse canal, curta esse vídeo que me ajuda bastante e me siga também no Instagram, @marciosilverio. Há algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando de todo o processo após o evento, onde o cliente contratou somente o serviço de arquivos para o dia. Nesse vídeo aqui eu vou estar passando para você todo o meu fluxo de trabalho quando o cliente também contrata um álbum. E se caso você ainda não vende, não oferece um álbum para o seu cliente, você está deixando uma grande oportunidade de aumentar o faturamento da sua empresa e principalmente de deixar o seu cliente ainda mais feliz. Porque muitos clientes ainda não sabem a importância que é ter um álbum fotográfico. E esse produto, com o passar do tempo, acaba virando uma joia da família. E caso você, fotógrafo, não oferece por não saber qual é o passo a passo, como é que faz para poder fabricar o álbum, como é que é essa questão dessa organização dos arquivos assim que você recebe, eu separei aqui algumas etapas super importantes e vou explicar muito bem para você o que você precisa fazer e como fazer. E aqui vem algumas sugestões de como eu faço também. E o primeiro passo seria o recebimento desses arquivos. Você envia todos os arquivos para o seu cliente para ele poder olhar as fotos, fazer a seleção para o álbum. E passado algum tempo, inclusive se você não determina no seu contrato o prazo para o seu cliente escolher as fotografias para fabricar o álbum, isso é um grande erro. Coloque ali no seu contrato um prazo para o seu cliente escolher as fotos para o seu álbum, para você acabar não sofrendo com aumento de valores e custos. Então, passado esse tempo que o cliente demorou para poder selecionar as fotos que ele quer para o álbum, você precisa receber esses arquivos. Aqui na minha empresa, eu recebo de 3 formas. Recebo por WhatsApp, por e-mail ou até mesmo pelo meu sistema. Eu tenho um sistema que é do Clickster, onde eu recebo também uma seleção das fotos, onde meu cliente tem uma plataforma onde ele acessa e por ali mesmo ele vai fazendo a seleção das fotografias que ele quer. Então eu tenho esses 3 canais para poder receber as fotos escolhidas pelo meu cliente. Quando eu recebo pelo WhatsApp ou até mesmo pelo e-mail, acaba tendo 2 opções. A primeira seria o cliente enviar para mim a numeração desses arquivos. Assim que você faz toda a edição do seu material, você provavelmente renomeou aqueles arquivos para ficar numa sequência certinha. E é justamente o nome do arquivo é o que eu preciso para poder fazer a separação dessas fotografias. Então meu cliente pode mandar tanto um texto com o nome de cada arquivo que ele quer, ou até mesmo ele pode criar uma pasta ou anexar o arquivo e mandar para mim. Recebendo essas fotografias por arquivo, inclusive facilita você conferir se a fotografia que seu cliente escolheu é realmente aquela que você tem ali nos seus arquivos. Porque muitos clientes, até mesmo sem ver, acabam renomeando novamente os arquivos e acaba perdendo o link com as fotos que ele tem lá, com as fotos que você tem aqui. Eu gosto de receber a seleção de fotos do meu cliente por arquivo, para poder ter essa dupla conferência. A segunda etapa seria a separação desses arquivos e a organização para a fabricação do álbum. Nessa segunda etapa eu já tenho a relação de fotos que foram escolhidas pelo meu cliente, eu pego essa numeração e acesso o meu arquivo com as fotografias em alta resolução e que já estão tratadas. E dali eu pego todas as fotos que meu cliente selecionou e coloco dentro de uma pasta. E eu crio essa pasta com o nome do cliente, o tamanho do álbum, modelo de capa e a data que ele selecionou, para eu poder ter o prazo que ele selecionou e o prazo que eu preciso entregar esse material. Dentro dessa pasta eu coloco todos os arquivos que ele selecionou em alta resolução e tratado, que eu já fiz esse pré-tratamento antes de mandar para o meu cliente selecionar. E dentro dessa pasta também eu coloco detalhadamente todas as informações que ele contratou, que eu preciso entregar naquele álbum. É nesse momento que você precisa ir lá e visitar o contrato, seja no sistema ou seja o contrato impresso, que você dê uma olhada e confira tudo aquilo que você precisa entregar. E nesse momento também você aproveita para poder fazer um levantamento de possíveis pós-venda, de produtos que o seu cliente às vezes não contratou antes
e que agora é a oportunidade de ele poder fazer o pedido. E é sua função também lembrá-lo dessas possibilidades, inclusive recomendar alterações no álbum que ele já escolheu. Então, conferindo o contrato, você vai colocar ali dentro dessa pasta com as fotos selecionadas o tamanho do álbum, modelo da capa, se é uma capa em acrílico, se é uma capa com algum revestimento especial, um corino, algum tecido, se ele contratou mini álbuns, se tem alguma ampliação, algum pôster, você coloca ali todas as informações dos produtos que você precisa entregar. Porque assim, quando o seu design receber essa pasta, ele já vai saber exatamente o tamanho, o modelo e como ele precisa criar toda a arte do álbum. Dentro dessa pasta, com todas essas informações que você coletou, que você precisa passar para o seu editor, eu gosto de separar também por pastas as fotos que eu quero que fiquem juntas. Então, se meu cliente contratou um álbum com 40 lâminas, eu vou criar ali 40 pastas e vou distribuir dentro dessas 40 pastas as fotos que meu cliente selecionou, agrupando as fotos que podem ficar juntas, que eu vou conseguir contar a história daquele álbum, a história daquele dia, e fazendo essa organização fica ainda mais fácil para você detectar possíveis falhas na hora da escolha. Se tiver faltando algum momento importante, se tiver faltando alguma foto, às vezes para poder fazer um link entre uma lâmina e outra. E nesse momento você pode estar indo até os arquivos e selecionar algumas fotos para poder construir a narrativa desse álbum. Mas só faça isso se você já falou isso antes para o seu cliente e ele sabe que você tem essa liberdade para poder selecionar e adicionar alguma foto ali. E caso seu cliente não goste de alguma foto que você acabou adicionando, tem a oportunidade de estar alterando o álbum após o design ficar pronto. Inclusive, muitos clientes pedem para mim mesmo estar escolhendo as fotos do casamento, justamente por ter essa noção do que está faltando para construir a narrativa do álbum. Nesse momento que você acaba, às vezes, selecionando algumas fotos a mais, está organizando todas as pastas, as lâminas do álbum, para passar para o seu editor, nesse momento você também vai saber se a quantidade de páginas contratadas foi suficiente para poder montar todo aquele álbum. E caso não tenha sido, você também anota ali a quantidade de páginas excedente para você poder passar para o seu cliente. A terceira etapa seria o tratamento e a diagramação desse álbum. Aqui no meu estúdio eu tenho um design fixo para fazer esse trabalho para mim. Nessa etapa, meu editor vai estar recebendo aquela pasta que eu fiz com todas as informações daquele material, com todas as fotos selecionadas pelo meu cliente e já com as pastas separadas com as fotos agrupadas que eu quero que fiquem junto. Recebendo esse material, meu editor vai fazer dois trabalhos. Um seria o tratamento e o outro seria a diagramação. O tratamento nessa etapa é um tratamento um pouco mais detalhado. Nesse momento, a gente faz o tratamento mais detalhado de pele, fazemos algumas manipulações caso seja necessário, retirar algum elemento que não está contribuindo tanto ali para aquela imagem. O programa que a gente acaba utilizando nessa etapa seria o Lightroom para poder fazer a equalização das cores, os ajustes de tons e o Photoshop para poder fazer manipulações um pouco mais pesadas. O segundo trabalho, que seria a diagramação, é o momento onde ele vai pegar aquelas pastas que eu fiz e vai estar agrupando aquelas fotos em uma única arte. E nessa etapa existem várias regras de design para poder deixar o álbum muito mais harmônico, as fotografias conversando uma com as outras, várias regras que vai definir toda a estética daquele álbum. E é claro, aí ele vai fazer também a criação da capa. A capa pode ser feita de várias formas. Existem capas com revestimento, com acrílico, capa fotográfica, que precisa de um certo design, que exige um pouco mais de trabalho na hora de executar o design. Mas tudo isso meu design vai saber quando ele recebe a pasta com todos os arquivos. Caso você não tenha tanta experiência assim na hora de fazer essa diagramação, não sabe os tamanhos certos, converse com o laboratório que você trabalha. O laboratório ele vai estar te passando todas as medidas, medida da capa, medida das lâminas da parte de dentro, para o álbum que você quer. O programa que a gente utiliza nessa segunda etapa é o Photoshop, o InDesign e, em alguns casos, o Smart Album. Após essa etapa, entramos na parte de aprovação e finalização. Nessa etapa, o meu design está totalmente pronto, eu tenho a arte da capa, tenho as lâminas de dentro e nessa etapa
eu entre em contato com o meu cliente, ou para ele estar vindo até meu estúdio para poder apresentar o álbum aqui para eles, ou eu envio esses arquivos para ele poder receber por WhatsApp, por e-mail e ver a prévia do álbum em casa. Assim que meu cliente recebe esses arquivos, ele pode estar aprovando o álbum, me dando o aval para poder fazer a fabricação desse álbum, ou ele pode pedir alguma alteração. Caso eu peça alguma alteração, a gente faz essa alteração e a gente retorna novamente para ele poder aprovar, e só depois que o álbum está totalmente perfeito da forma que ele quer, é onde eu mando para a fabricação. Nessa etapa de aprovação, é o momento ideal para você poder passar as sugestões que você tem de produtos. É a hora perfeita para você recomendar para o seu cliente, já que você fez todo aquele levantamento do que ele contratou e do que ele não contratou na hora da organização do material, aqui você pode estar oferecendo esses produtos para ele. Um para você ter um faturamento maior e o outro para o seu cliente estar recebendo também um material ainda melhor e ainda mais bonito. Nesse momento você pode estar oferecendo caixas, capas de álbuns com modelos diferentes, mini álbuns, ampliações, posters, tudo aquilo que você tem no seu estúdio para você poder vender e ele receber e ele ter uma recordação ainda mais completa e ainda mais bonita do evento dele. Depois que seu cliente aprovou totalmente o álbum, adquiriu ou não alguns itens extra, é o momento de enviar para o laboratório. Certifique que os arquivos que você está mandando estão na correta ordem que você quer que o álbum seja impresso. Esse é um erro muito comum que muitos profissionais acabam cometendo e acabam tendo que repetir um álbum novamente. E assim que você envia os arquivos para o laboratório, lembre-se de avisar o seu cliente quantos dias que vai demorar para o álbum chegar, para o seu cliente não ficar ansioso. Muitos clientes acham que o álbum demora uma semana para ficar pronto, porém a gente bem sabe que demora um tempo um pouco maior para isso. Então avise sobre o prazo de entrega desse material. Lembre-se que a função principal do álbum é contar a história daquele dia. É contar com começo, meio e fim. Então você precisa ter todo esse cuidado, prestar atenção em todas essas etapas para que o álbum fique perfeito. O álbum é uma das peças mais importantes que você tem no seu trabalho. O álbum é um item super valioso, principalmente para o seu cliente. Com o passar do tempo, acaba até mesmo se tornando uma joia de família. Então esse item merece total atenção e total dedicação. E se você não oferecer esse produto para o seu cliente, sabe que você pode estar deixando grande parte da memória daquele dia, dos detalhes daquele dia, acabarem sendo esquecidos com o tempo. O álbum, inclusive, vai contar, vai mostrar aquilo que aconteceu para pessoas que não estavam ainda presentes. O álbum é para gerações futuras. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas é um conteúdo muito importante. Eu vou estar gravando um outro conteúdo sobre álbuns também, porém dando algumas outras alternativas e soluções para você que não tem tanta habilidade assim para poder fabricar um álbum. Nesse vídeo eu quis mostrar mais o passo a passo, como é que funciona aqui dentro da minha empresa, para que você que talvez esteja um pouquinho perdido na hora de fabricar um álbum, tenha pelo menos um parâmetro para você saber qual que seria um passo a passo que funciona. Espero ter contribuído para você. Por favor, curta esse vídeo e até o próximo.